Lugar de fazer curso técnico agora também é na faculdade, sabia disso? Isso! É sobre este assunto polêmico, super atualizado, que nós vamos conversar com dois papas nesse negócio. O primeiro está aqui do meu lado, o professor Rainer Marinho. Olá, professor, tudo bem? Tudo bom de você, David? Tudo ótimo. E a outra pessoa, tá, está lá em Recife, lá do outro lado, professora Joana. Está tudo bem com você? Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, professora. Então, gente, antes da gente começar esse papo legal, deixa eu só fazer um pequeno histórico para vocês. A educação nacional, ela é uma educação complexa, bastante regulamentada, né? E como vocês sabem, o ensino técnico ele está ligado à educação básica. Portanto, pela nossa Constituição, pela LDB, ela é regulamentada pelos estados da federação. Ou seja, cada um dos 26 estados da nossa federação é que tem que regulamentar a educação básica, por conseguinte, também o ensino técnico. Porém, em dezembro de 2019, olha, já fui para 2029, já pensou? Esse programa é futurístico, hein? Então, em dezembro de 2019, nós tivemos uma portaria, né, que virou uma resolução do MEC, que permitiu, pasmem, permitiu que as faculdades que não são reguladas pelos estados, mas pela federação, porque o ensino é superior, não é educação básica, permitiu que as faculdades, centros universitários e universidades pudessem oferecer cursos técnicos sem passar pelos conselhos estaduais de educação. Não é isso, professor Rainer? Sim, David. A legislação ela veio como um retorno, na verdade. Não foi uma novidade, de fato. Ela foi uma reedição do Pronatec, que é de 15, que deu autonomia para as instituições de ensino superior oferecerem um programa do Pronatec do ponto de vista de remuneração do Estado. Naquela época, era um programa que foi financiado pelo governo federal. Essas instituições de nível superior ofereceram vários cursos de nível técnico dessa forma. Em 2019, o que houve foi uma reedição dessa legislação, dando a mesma autonomia que havia sido dada em 2015, com a diferença que, na verdade, agora não houve financiamento público dessa atividade. Essa atividade agora ficaria a cargo efetivo das instituições de nível superior, elas poderiam cobrar mensalidades, mas o princípio é o mesmo. Tá? É uma rede, muitas pessoas até brincaram, foi um Pronatec sem dinheiro. É um Pronatec realmente que colocou a situação das instituições de ensino em outro momento. Porque no Pronatec havia financiamento público, agora não. As instituições de superior passaram a poder ofertar mediante algumas regras. Tá? Quer dizer, então, professor Rainer, que no Pronatec, lá atrás, estamos falando o quê? De 2014, 2013? 15, é isso? 13, 14, 15. Então, naquela época, as instituições de ensino superior também podiam oferecer cursos técnicos, Sim. não é isso? Eles podiam oferecer curso técnico, bastava seguir o mesmo procedimento. Inclusive, o procedimento, do ponto de vista eletrônico, é o mesmo. A instituição de ensino tinha que se cadastrar como mantenedora no chamado SISTEC, que é a plataforma do ensino, da Secretaria de Ensino Tecnológico do MEC, e aí ela se cadastrava como mantenedora. No momento que ela fazia isso, aparecia quais os cursos que ela poderia ofertar, tá, efetivamente, e aí elas pediam solicitação da autorização para ofertar os cursos. Contudo, nesse primeiro momento, tivemos vários problemas, que foi, já nessa época, os conselhos estaduais e as secretarias estaduais da educação não viram com bons olhos a interferência da União nas esferas estaduais. Isso gerou um passivo, do ponto de vista educacional, na emissão de diplomas muito grande, tá? Porque, diferente do ensino superior, tá? O ensino básico, técnico, o ensino técnico, ele tem uma plataforma de registro de diplomas. Sim, que é o SISTEC, onde eu me cadastro cada diploma que eu emito. Entendi. Tá? Só quem tem acesso ao SISTEC naquela época eram os colégios técnicos profissionalizantes, que eram regulamentados pelo
governos estaduais, apesar de ser uma plataforma federal. Entendi. E é o que aconteceu. Se formou muita gente nesse primeiro momento e não se emitiu diploma. Emitiu-se diploma, mas não se cadastrou. Demorou 5 anos para o Ministério da Educação resolver o problema. Ele, literalmente, passou por cima, baixou um decreto e regulamentou e deu acesso ao SISTEC a todas as instituições de ensino superior para registrar os diplomas. Então, agora está resolvido o problema. Tá? Muita gente ficou sem ter, eu queria consultar se o diploma era verdadeiro ou falso, desse período não podia. Entendi. Não havia possibilidade disso. Hoje, com essa regulamentação que é do anterior, de agosto do ano passado, resolveu-se o problema. Que foi colocar essa história dos limites entre o poder da União, efetivamente, como ente federativo, o poder, ou o Estado como outro ente federativo, e que havia um conflito de interesse entre os entes federativos. Compreendo. Quer dizer que a confusão vem desde o Pronatec. Desde o Pronatec. Entendi. Bom, tinha que se fazer alguma coisa, né? Então, tivemos que começar realmente um esforço, e esse esforço foi iniciado desde o Pronatec para que nós pudéssemos oferecer a oportunidade para milhares e milhares, talvez até milhões, né, de estudantes para ter uma formação. Mas parece, professor Rainer, que para as escolas técnicas, historicamente, existe também um ranço, né, uma reclamação da demora, da burocracia para se autorizar um curso técnico via Conselho Estadual. Sobre isso, eu queria ouvir um pouco a professora Joana. A professora Joana tem bastante experiência, tá, com a parte de regulação estadual de educação, do ensino técnico, né, professora Joana? É complicado realmente hoje autorizar um curso técnico pelo Conselho Estadual de Educação? Sim, normalmente esse processo, né, em autorizar, né, aí solicitação de credenciamento, ele leva em torno de 2 a 3 anos, né, nas escolas. E ter também toda a questão de as exigências que são feitas ali durante o processo, né? É uma situação um pouco burocrática, até mesmo porque os estados, né, eles não têm uma demanda tão grande, né, para atender a todos os pedidos que são feitos ali durante aquele processo, né, durante o ano. E o pedido para os estados, ele é contínuo, né, ele não tem um prazo. Então, sempre está entrando novas demandas ali de escolas fazendo solicitações, e essas demandas elas vão desde credenciamento da própria instituição para poder ela estar ofertando, né, os cursos, quanto também para cada curso. Então, se torna algo até mais burocrático por conta dessa divisão, né? Dentro de um processo, você vai ter várias outras nuances ali que terminam dando um pouco de entrave dentro do credenciamento. E aí leva esse tempinho um pouquinho a mais do que essa nova oportunidade aí e está surgindo para as universidades, né, e faculdades. Isso sem falar, né, professora Joana, que cada estado tem um entendimento diferente, né, porque a legislação é estadualizada, ou seja, tempos diferentes, burocracias diferentes, procedimentos diferentes, não é isso? Sim, nem todos os estados eles já têm uma regulamentação pronta para isso. Alguns utilizam a LDB, né, que é a lei base, e outros já têm a sua própria legislação, né, local. E daí essa legislação local ela alterna, né, ela tem uma inconstância de estado para estado, de alguns documentos que são pedidos e tal. Lógico que a gente sabe que tem alguns que são uma base geral, mas isso tem uma diferença de alguns estados para outros, não é algo linear, né? E algo, vamos dizer assim, que seja padronizado. Pode
oferecer curso técnico na sua própria faculdade. O que vem a calhar, né, o que vai de encontro àquela teoria que quem pode mais, pode menos. Né? Ora, se eu sou uma faculdade e eu tenho um curso de engenharia, por que eu não posso ministrar um curso técnico de edificações? Por que eu não posso ministrar um curso técnico de eletrotécnica se eu tenho engenharia, eu tenho laboratório, eu tenho professores, mestres e doutores? Por que não, na verdade? Ou seja, quem pode mais, pode menos. O que o contrário não é verdadeiro. Ou seja, uma escola técnica, ela não pode, né, oferecer uma graduação em engenharia só por ter um curso de edificações. Ou seja, eu não posso fazer um upgrade, eu posso fazer um downgrade nessa legislação. Agora, olhando pelo lado das escolas técnicas, professor Joana e professor Rainer, nossa, coitados, né? Porque imagina, de repente você tem uma escolinha, né, de enfermagem, uma escolinha técnica, e você olha do lado e você vai concorrer agora com grandes grupos educacionais, com estruturas milionárias, né, com milhões de alunos, né? E como que fica então a situação dessas escolas, professora Joana? Bom, eu acredito assim que a demanda ela é grande, né? Justamente por isso que as universidades aí, faculdades, elas terão sim o seu espaço, porque esse trâmite todo de documentação, de regulamentação, termina que trava um pouco a liberdade das escolas pequenas, né, ofertarem um leque maior de cursos. Então, de repente, ela vai estar ali trabalhando com uns cursos padrões, né, que ela já vem vivenciando, e aquela lacuna ali, o espaço para outros cursos que ela não teve oportunidade ainda de credenciar, vai ser suprido pelas universidades e faculdades que terão aí o seu credenciamento de forma mais agilizada, vamos dizer assim. Mas a demanda ela é grande e atende a todos, né? Entendi. Veja que interessante, professor Rainer. Eu estava conversando com um proprietário de uma escola técnica e ele me disse uma coisa que me marcou muito. David, do jeito que está hoje, é mais rápido eu autorizar uma faculdade para poder dar cursos técnicos do que submeter ao meu conselho estadual, não vou dizer o estado, tá, para não ofender os brios de ninguém, mas do que eu entrar com um projeto no meu conselho estadual. É verdade isso? Olha, os prazos hoje do calendário do que a gente chama do MEC, de autorizações, credenciamentos, ele prevê uma duração de autorização que vai de 18 a 24 meses. Agora, com a pandemia, está um pouco mais atrasado, está chegando a 36, tá? Foi 18, 19, está chegando a 36 meses. Mas, em princípio, existe uma previsibilidade no próprio calendário do MEC, que ele coloca o período de ingresso e quando esse procedimento vai chegar ao Conselho Nacional de Educação e vai para a chancela do ministro, que é ele que faz a homologação da autorização. Tá? Então, é nesse processo. Hoje, você está falando de no máximo 3 anos. Então, nesse sentido, você tem uma possibilidade real de autorizar dessa forma. Tá? Uma celeritude comparado com os estados. Tirando talvez São Paulo, se a Joana concorda comigo, São Paulo é um dos estados que melhor tem a celeritude nas autorizações de escolas. Tá? Por exemplo, São Paulo, uma escola de ensino normal, ela, se no estado não se manifestar em 3 meses sobre autorização, não, ela começa a rodar. Independe. Tá? Se o estado for inapto, tá? Sofrer de inépcia, já a legislação prevê que em 3 meses uma escola começa a rodar lá, se ele não se manifestar. Mas São Paulo é uma exceção à regra. Tá? Exceção à regra. Tá? Por exemplo, nós estamos no Paraná. Aqui é de 3 a mais anos. Eu conheço gente que está quase há 4 anos pedindo autorização. Se nós estamos falando de presencial, tá? Não estamos falando de projetos de cursos técnicos em EAD, que aí a coisa complica mais ainda. Porque tem que ter plataforma, tem que ter conteúdo, sim, enfim, tem que ter um monte de outras coisas, né, professor? Sim. A situação toda hoje, quando a gente pensa no EAD, tá? No ensino à distância, ela sofre alguns problemas graves. Tá? Porque quando a gente pensa em uma instituição pequena, seja de nível superior, tá? Ou seja, de nível médio, você está necessitando um investimento, por exemplo, nisso que nós temos aqui, em estudos para produção. Você vai ter que ter um custo efetivo de pagar um professor conteudista, você vai ter um investimento alto para fazer essa coisa rodar. Lembrando que, na minha área que eu trabalho,
das 2.600 instituições que saiu agora nesse último censo, tá, que nós temos no ensino superior, mais de 1.500 têm menos de 1.000 alunos, e dessas 1.500 que têm menos de 1.500 alunos, 500 têm menos de 500 alunos. Ou seja, também a legislação veio, tá bom, ela veio abrir possibilidades, mas diante de uma situação econômica das instituições, que elas não terão condições, sobretudo as pequenas, de arcar com os custos de implantação do ensino à distância, tá, efetivamente, porque é caro, não é algo barato. Mesmo as instituições de ensino superior que buscaram, migraram para o EAD, nós tivemos agora, nesses últimos 2 anos, um upgrade de números de instituições de ensino superior com EAD de 250 para 480, tá, foram autorizadas. Foi um crescimento muito grande. Mas, na verdade, o que parece ser uma solução talvez não seja. As pequenas instituições que poderiam ofertar, elas não têm situação financeira para isso, sem colocar a situação efetiva. Hoje, a lei diz bem claro que só os cursos autorizados ou reconhecidos com nota 4 e com conceito institucional 3 que podem solicitar essas autorizações, seja para o presencial ou para o IAD. Se você pegar o ranking do último conceito provisório de cursos, que saiu agora, tá? Você vai ver que nota 4, nós estamos falando de cursos, nós temos, que no Brasil hoje, quase 38 mil cursos operantes, não chega a 4 mil cursos com nota 4. 10% tem nota 4. Tá? Então, nós estamos falando também de um universo tão grande de pessoas que estão aptas a solicitar esse credenciamento. Tá? É um universo mais complicado que parece. Porque a nota 4 é já uma nota muito boa para ser obtida e nós não temos ainda um grande número de instituições de ensino com essa nota. Saiu agora os resultados, né? A gente viu que ainda nem 15% tem. Nota 5, então nem se fala. É pouquíssimas que tem. Entendi. Professor Rainer, tem uma pergunta aqui que estão nos fazendo, estou olhando aqui, que é o seguinte: qual a carga horária em EAD que digamos, possível se aplicar num curso técnico presencial? O que pauta isso não é a legislação de ensino superior. A legislação do ensino superior, ela diz que eu posso ofertar, podia ofertar até 2 anos atrás 20%, tá ok? Era só isso que eu podia ofertar, 20% total da carga horária com disciplinas à distância. A partir de 18, o MEC autorizou uma portaria específica o aumento dessa carga horária de 20% para 40%, mas só para as instituições também que tinham qualidade e excelência, que eram nota 4. Em dezembro do ano passado, o MEC reeditou essa portaria, retirando a exigência de nota 4 e deixou 3. Então, para o nível superior, nós estamos falando de 40%. Agora, para o nível básico, existe uma legislação específica que determina que para os cursos diurnos é 20% e para os cursos noturnos é 30%. Isso tem que tomar muito cuidado. Você pode achar que, como você é uma instituição de ensino superior e está sobre a tutela, vamos colocar assim, do sistema de ensino federal, que você poderia replicar esse mesmo princípio para os seus cursos técnicos que serão ofertados no ensino básico profissionalizante. Não, não pode. Você vai ter que seguir, sim, a regra dos 20% para o diurno, 30% para o noturno. Você não migra os 40%, como você faz no ensino superior. Mas, se a instituição de ensino é autorizada 100% em AD, como é que fica? Aí, vamos lá. Para eu ser autorizado 100% em AD, essa instituição de ensino ela tem que estar credenciada, primeiramente, em AD. Tá? Eu não posso achar, porque que eu tenho 40%, de autorização de 40% para ensino à distância, que eu posso conseguir ofertar isso. Essa é a situação que eu já deixei muito claro. Ouvi essa pergunta faz poucos dias atrás. Mas eu quero abrir porque eu tenho 40% de autorização. Não. Você, como instituição que tem credenciamento para o presencial, vai se pautar pela legislação dos 20 e 30.
Agora, se você tem um credenciamento para o EAD, você solicita, sim, os 100%, seguindo a normatização efetiva das provas presenciais, que os polos tenham que ter infraestrutura, sim. Há, inclusive, uma exigência muito maior do ensino técnico quanto às estruturas dos polos, tá? Todos têm que ter laboratórios, tá? Inclusive, a normatização, que é a 64, portaria 64 de janeiro, esse ano, tem um escopo de projeto e de planejamento muito mais pesado do que o que eu faço, por exemplo, para o ensino superior. Tá? O ensino superior é muito mais tranquilo. Agora, para o ensino básico, profissionalizante, que a instituição de ensino superior vai fazer e pedir os 100%, o nível de exigência para que esse polo exista é muito complicado. Tá? Eu tenho que provar, se eu for abrir uma engenharia elétrica, que eu tenho um laboratório de engenharia elétrica naquele polo. Aham. Então, há uma exigência grande também para o ensino à distância, muito maior do que foi dado para o ensino superior para a abertura de polo. Entendi. Tá? Então, há uma diferença. Mas se eu sou uma faculdade credenciada à distância, 100%, já tem meus polos, então é automático. É automático. Tá? Eu peço automático, entre aspas. Eu tenho que fazer o meu cadastro no SISTEC, pedir autorização como mantenedora. Tá? É uma aba que tem lá no SISTEC, você entra, se cadastra, como aconteceu lá em 2014. Quem já fez aquele cadastro em 2014, continua viável. Ele está aberto. A sua senha está lá, você entra, cadastra. Vai aparecer para você a aba de criação de curso técnico no SISTEC para instituições de ensino superior. Eles vão dizer quais os cursos que você já pode se inscrever. Tá? Porque, na verdade, está meio complicado. No começo do ano, o sistema do SISTEC bugou, quase 2 meses, tanto que eles prorrogaram o prazo, tá? Porque não subiu os cursos que já eram autorizados para a gente ofertar, agora está mais equilibrado. Mas mesmo assim, agora em julho, também eles deram um novo prazo, era só julho, eles prorrogaram o prazo para agosto. Então, eu tenho que lembrar bem que no momento que abrir o sistema, como a demanda foi muito grande, fica complicado. Para vocês terem uma ideia, nessa modalidade, dessas autorizações pelo SISTEC, nas 2 portarias que saíram esse ano, a do primeiro semestre, foram 500 e tantas instituições, cursos autorizados, e agora de agosto foram 650. Só vale ressaltar uma coisa bem clara. No primeiro semestre, dos 500 e tantos cursos autorizados, só 12 foram em EAD. Os outros 500 e cacetada foram em presenciais. No segundo semestre, tá, houve os 600 e tanto, mais ou menos uns 160 autorizados em EAD. Só se você tiver a curiosidade de descobrir quem foram as instituições, vale a pena. Por exemplo, vou citar uma nominalmente, né, que é conhecida do David e de mim e da Joana, porque a gente é todo mundo de Recife, né? A Ser Educacional, pelas suas universidades, conseguiu autorizar quase 60 cursos sozinha. Nossa. Tá? E agora está ofertando a todos os polos dela, tá, a possibilidade de ensino técnico à distância. Que legal. Mas eles próprios tomaram todo o cuidado de enviar todos os laboratórios que eram necessários. Não há possibilidade de os cursos técnicos serem ofertados à distância, seus laboratórios nos polos. Isso, claro, se forem cursos práticos, né? Como edificações, eletrotécnica, mas, por exemplo, logística, administração. Não. Né? Mas pedagogia, por exemplo, precisa. Precisa? Biblioteca. Entendi. Eu sou obrigado a ter. Por exemplo, secretaria escolar precisaria? Um técnico em gestão escolar, você quer dizer? Não, estou falando que existe uma ludoteca. Entendi. Curso técnico em ludoteca. Perfeito. Tá? Como existe o curso técnico em Libras, que também exige material. Entendi. Quer dizer, então, que se eu tenho uma faculdade, um centro universitário, uma universidade que já pratica educação à distância, que já tem várias graduações autorizadas, então eu vou lá naquela portaria, né, professor Rainer? Sim. Vou lá na resolução, vejo quais são os cursos técnicos equivalentes às minhas graduações, daí eu vou no SISTEC, né, e eu consigo, então, autorizar, ou melhor, eu consigo cadastrar no SISTEC esses cursos. É assim que funciona? Exato. Houve no primeiro bloco de janeiro, mais ou menos,
uma quantidade muito grande de demanda. Foram mais de 3.000 cursos cadastrados. Foram autorizados 500 e tantos. Tá? Eu mesmo cadastrei 9 por uma faculdade e tive, por avaria do sistema, tá, não homologado. Porque o sistema deu pepino o tempo todo. Porque ele não é como é, por exemplo, o sistema do EMEC, que a gente, ensino superior, está acostumado. O SISTEC tem alguns problemas mais graves de navegabilidade. Né? Por exemplo, o meu problema foi que o SISTEC não abriu o que a gente chama do lapisinho verde para fazer o upload dos cursos. Eu cadastrei os polos todos, montei os cursos, o sistema me deu quais os cursos que eu podia abrir, e na hora de fazer o upload, a lapisinho amarelo não virou verde para eu subir. Então você tem que tomar muito cuidado no acompanhamento do processo, para que isso seja feito de uma forma correta. Tá? Agora, em julho, e sempre está atento às portarias, porque havia o prazo de 30 dias de julho, prorrogou até agosto. Janeiro foi a mesma coisa, era janeiro, prorrogou até abril. Então, houve as mudanças de datas. Então, é um pouco mais complicado. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta para a professora Joana. Estranhamente, vocês devem estar confusos, que eu estou olhando para frente, mas ela também está aqui atrás. Professora Joana, é complicado mexer com o SISTEC? Não, não é complicado. O SISTEC, ele é um sistema que você consegue, basicamente, cadastrar os alunos dali e fazer o acompanhamento deles, da permanência deles dos cursos. Assim também como tem as desistências, você consegue ir lá e fazer a retirada desses alunos. E na finalização do curso, você consegue ali finalizar o curso, os alunos, e gerar o código dele, né? Que esse código é o código que vai dar o credenciamento dele junto aos órgãos, né, responsáveis para cada profissão, né? Para o exercício profissional, né? Junto ao CREA, o CREF, né? E todos esses órgãos que são responsáveis. Então, todo o diploma do aluno que sai, que ele é o técnico, né, que sai pela portaria lá do SISTEC, ele precisa, no verso do diploma, ter essa numeração, que é o código do aluno, da formação do aluno, e vai validar esse diploma em todo o território nacional, tornando o diploma verídico, né, vamos dizer assim, um diploma testado por um órgão federal, pelo SISTEC, e assim em conjunto com o MEC. E aí o aluno pega esse diploma, né, o formando, e vai ao órgão responsável pelo seu curso e solicita o registro profissional para poder daí ele estar tendo acesso ao mercado, né, ao mundo do trabalho e exercendo sua profissão. Que alguns cursos, né, eles não são possíveis o exercício profissional sem o registro, né, do órgão competente. Interessante, né, professora? Inclusive, professora Joana, eu queria só chamar a atenção de uma coisa bem curiosa. Alguns cursos técnicos, eles exigem, né? Ou seja, eles são exigidos pelo mercado. Por exemplo, um técnico em segurança do trabalho, ele consegue ter a carteirinha lá do Ministério do Trabalho. Porém, um graduado, um curso de tecnólogo em segurança do trabalho não consegue, né, professor Heider? Não. Existe diferenciação de legislação. Tá? Os cursos de segurança do trabalho que foram abertos em muita quantidade nos anos 2015, 2014, tá? O que aconteceu? Eles abriram achando que iam conseguir, tá? Os registros para os alunos. Simplesmente deu rolo. Os alunos fizeram o tecnólogo achando que iriam sair com registro. Não saíram. Porque, nesse caso, não houve, os conselhos não aceitaram os cursos. Isso também é muito comum, tá? Nós temos problemas em vários conselhos em relação à aceitabilidade, tá? Seja de curso à distância ou presencial, como no caso desse Cresci, por exemplo, o do Cresci também é a mesma coisa. Eu tenho um tecnólogo hoje para transações imobiliárias. Transações imobiliárias eu tenho, mas não adianta eu abrir, porque vale mais para o registro o técnico.
tá? E aquela coisa, e também é uma coisa bem loucas, por exemplo, a técnica de enfermagem, tá? Ele é único, só existe no nível médio profissionalizante. Não houve possibilidade de criação de tecnólogos na área de saúde, nenhuma. Os conselhos, o conselho de enfermagem, o de nutrição, todos entraram muito pesado contra a possibilidade de tecnólogos de nível superior. Então, hoje, é muito mais rentável para o aluno, quando investimento, custo-benefício, fazer um curso técnico, por exemplo, seja de radiologia, por exemplo, porque ele consegue, ele não precisa fazer uma radiologia superior, ele faz uma radiologia de nível médio, ele faz o técnico de transações imobiliárias de nível médio, o segurança do trabalho de nível médio, até porque as durações são menores do que um curso tecnólogo, que é de mínimo, é de 2 anos, tá? E vai até 3, dependendo. Por exemplo, a coisa de redes. Técnico em redes. Pelo CREA é automático o credenciamento, o reconhecimento da emissão de carteirinha nível médio. Numa instituição de nível superior tecnólogo, eu tenho que fazer via, primeiro, o Ministério do Trabalho, pedir autorização para depois conseguir que o Conselho reconheça. Uhum. Por exemplo, antigamente, um curso de rádio e TV tecnólogo, o sindicato dos jornalistas, né, não aceitava. A gente tinha que registrar eles via Ministério do Trabalho para conseguir a carteira. Entendi. Então, hoje, algumas profissões são mais fáceis você atingir efetivamente via curso tecnólogo, de técnico, do que nível superior. Interessante. Ou seja, meus amigos que estão aí nos assistindo, curso técnico é importante. Curso técnico é necessário. Pasmem, na Alemanha, 51% da população tem curso técnico. No Reino Unido, 65% da população tem curso técnico. No Brasil, professor Rainer? Olha, eu não vou arriscar, mas olha, o que nós temos hoje... 8%. É o mínimo. 8%. Tinha 6% quando começou o Pronatec. O Pronatec conseguiu elevar para 8%. Inexpressivo, claro, mas foi alguma coisa. Mas imagina, como que um país como o Brasil, né, professor Joana? Como um país como o Brasil, que quer ser um país desenvolvido, um país que disputa lá no primeiro mundo, digamos assim, né, um espaço na vanguarda industrial, tem apenas 8% da sua população com formação técnica, não é verdade? Sim, a gente também precisa até levantar um dado aqui importante, que nós temos hoje no Brasil aproximadamente 14 milhões de jovens aí se formando, né? Eles se formaram entre 15 a 29 anos, esse pessoal já está formado no ensino médio, e eles ainda, desses, 44% deles não ingressaram ainda no ensino superior, porque eles precisam trabalhar, né? Eles precisam de acesso à parte financeira já, porque muitos ajudam já na renda familiar. Então, o curso técnico, ele tem um papel muito, muito importante, é fundamental dentro de uma sociedade, porque vai fazer o preenchimento dessa lacuna enquanto o aluno sai do médio, ele se prepara, né? Ele entra no mundo do trabalho, ele consegue uma profissão, ele consegue uma renda, né? Uma renda até para, mesmo ele fazendo uma faculdade pública, mas ele precisa de ter uma renda para poder se deslocar, para poder comprar livros, investir nos seus estudos, em cursos de aperfeiçoamento. Então, o curso técnico, ele é muito importante dentro dessa brecha que existe aí, para poder dar o subsídio para esse jovem, a partir disso, ele entrar e ingressar, né? Após essa primeira formação, ele dá uma continuidade no ensino superior. E, inclusive, as faculdades aí que estão com essa demanda, né, de cursos técnicos, elas vão gerar aí um cliente, né, um aluno, vamos chamar assim, por muito tempo, né? Então, o aluno está ali, ele vai cuidar do técnico, né? Vai fazer o técnico, e é um aluno que ele vai permanecer, né, na faculdade
para dar sequência nos seus estudos, né, e fazer a sua graduação dentro daquela mesma instituição. Então, é muito bacana, bem legal mesmo, e é algo de fato necessário. Ou seja, investir em curso técnico é investir também na captação de alunos para o ensino superior. Sem falar a situação que a legislação permite que eu aproveite um percentual de carga horária efetiva do curso técnico para os tecnólogos. Muito importante. A lei permite isso. Tá? Se o curso técnico tem de 800 a 1.200 horas, que a maioria está nessa faixa, tá? Por uma liberalidade da instituição de ensino superior, ela pode considerar, por exemplo, 400 horas para o nível superior. Então, um curso tecnólogo de 1.600, ele ganha um semestre, ou até mais. Depende do regimento interno de cada instituição de ensino. Tá? A instituição de ensino ela pode aproveitar quase 80% ou 100%, desde que eles considerem que o conteúdo dado ao nível técnico tem a mesma complexidade, tá? E o mesmo aprofundamento do que vai ser dado no tecnólogo. Então, por isso que a gente acaba não usando os 100%. A gente acaba usando só 50% da carga horária, tá? Do curso técnico para o superior. Mas isso é possível, sim. Tá? Então, na verdade, uma instituição de ensino que está com o seu técnico, mesmo presencial, nas suas áreas de eixo, tá? Por exemplo, administração, ciências contábeis, administração vai pegar logística, finanças, marketing, transações imobiliárias. Ele pode pegar esse aluno que ele trouxe para o ensino médico profissionalizante, presencial ou em AD, e depois fazer um processo de aproveitamento dessa carga horária e levar esse aluno para o tecnólogo, tá? Correlato. Tá? Então, pode ser, eu não vou afirmar, mas pode ser uma grande porta de ingresso efetivo de novos alunos, tá? Para a instituição de ensino superior a usar os cursos profissionalizantes, tá? Desde que ele saiba usar a lei claramente. Tá? Porque muita gente não conhece essa legislação de aproveitamento, se duvida que isso possa ocorrer, inclusive. Mas existe já o caso de radiologia, tá? Que já foi tá pacificado pelo Conselho Nacional de Educação, em que houve a possibilidade de aproveitamento, tá? Da carga horária. É um parecer muito claro dizendo isso. Tá? Perfeito. Então veja que interessante, gente. Além de trabalhar um público para o ensino superior, nós estamos falando, então, mercadologicamente falando, professor Rainer e professora Joana, estamos falando de um mercado piramidal, onde a base ela não é grande por uma questão cultural, porque o Brasil nunca investiu em cursos técnicos, historicamente. Tá? Começamos a pensar nisso do Pronatec para cá, mas, ora, se eu tenho 8% da população apenas que tem curso técnico, nós temos 200 milhões de habitantes, não é verdade? Aproximadamente. Se a gente quer ser uma Alemanha, com 51%, nós estamos falando aqui de um crescimento de 47%, ou seja, cerca de 80 a 90 milhões de pessoas precisam ser formadas. Olha o tamanho desse mercado. É trocentas vezes maior do que o mercado do próprio ensino superior. Concorda, professor Renan? Concordo sim contigo. Hoje, o nível superior, pelo último censo que saiu agora, semana passada, nós estamos com 8,9 milhões de alunos matriculados. Isso que a gente chama de taxa líquida de escolaridade, que são alunos na faixa correta de 18 a 24 anos, não chega ainda no Brasil a 18% da população nessa faixa. Tá? O que é horrível. O Chile está trabalhando com 50%, 60% da taxa líquida de escolaridade. A Europa é 80%. Ou seja, o Brasil ainda também no nível superior tem uma taxa de escolaridade líquida muito baixa, 17%, 18% do quem deveria estar na faculdade, tá? No ensino superior. E aí você tem o restante, tá? Ela colocou ali 15 milhões. Se eu tenho hoje, você imagina o que tem para entrar no nível superior, que é muito, e no próprio ensino técnico profissionalizante, técnico no nível médio. Então você tem um mercado para as pequenas escolas, faculdades, muito grande. Vocês estamos falando, por exemplo, essas instituições com 500 alunos, que são a maioria, só lembrando, as de 1.000 a 500 são a maioria das instituições.
nós temos 2.600. Dessas 2.600, 1.500 têm menos de 1.000 alunos e dessas 1.500, 500 têm. Tá? Desse total, 80% são faculdades isoladas. Tá? Agora, elas estão num mercado extremamente competitivo, porque elas não retêm nem 16%, 18% do total de alunos matriculados no ensino superior. Tá? Hoje, os grandes players nacionais, que são as grandes empresas de capital aberto que investem, detêm sozinhas quase 50%, tá, do ensino presencial. E no IAD, 80%. Nossa. Ou seja, é quase a única saída para uma instituição pequena, de 500 alunos, é buscar novas fontes de renda. Tá? E aí o ensino técnico profissional, se ela tem uma nota 4, que é uma nota já de excelência, efetivamente, tá? Porque essa nota 4, ela é um processo que vem pelo ENAD, pelo desempenho do aluno, tá? Pela estrutura da instituição. Se ela chegou a ter 4, que são poucos, então ele tem que potencializar esse 4, conseguir as autorizações de nível técnico, tá? E buscar novos mercados no seu município. Dessas 5.800 municípios, 5.500 municípios do Brasil, 3.200 têm faculdades. Só que uma faculdade no município com menos de 30 mil habitantes, ela está fadada a ficar enforcada. A sobrevivência dela é muito pequena, porque ela não tem condições de abrir muitos cursos, leque de cursos, o que é quase inviável. Tá? Então, imagine pedagogia e administração, que são os maiores cursos que temos. Tá? Uma faculdade que tem administração com nota 4 pode abrir 20 cursos em cima disso técnicos. Aí é bom. Ela pode competir do outro legado. E lembrando que o único estado que é bem servido das chamadas ETECs é São Paulo. São Paulo é o único estado que tem ETEC em cada quase município. E que o SESI e o SENAI realmente estão presentes com escolas técnicas. Fora São Paulo, se a gente pensar no Nordeste, não existe escola técnicas, as chamadas ETECs, que são estaduais. No Nordeste nem no Norte tem. Mesmo aqui no Sul, nós não temos essa profusão de ETECs. Aqui o sistema S, que é o SESI e o SENAI, é que acaba tendo mais escolas, mas as ETECs não existem. Ou seja, uma pequena faculdade, um município de 30 mil habitantes, que tem o curso de administração e pedagogia, que é o curso padrão, ela pede autorização, se ela tiver nota 4, para ter um presencial lá. Ela tem infraestrutura, tem bom espaço, porque a faculdade é cobrada de ter uma boa infraestrutura nos seus processos de recredenciamento, de autorização de curso, reconhecimento. Ela tem que ter uma boa estrutura, muito melhor que um colégio. Então, ela tem o faca e o queijo na mão. Ou seja, nós temos, então, uma grande oportunidade para você, que é diretor, gestor ou proprietário, mantenedor de uma pequena faculdade, para entrar no mercado de 80 milhões de alunos. Né? Um mercado de 80 milhões. Se a gente partir para EAD, sim, podemos pensar em 80 milhões de alunos, porque nós vamos pensar em escala. Né? Mas, professor Rainer, professora Joana, eu sou uma faculdade de 1.000 alunos, eu tenho um credenciamento EAD, consegui agora. Qual o procedimento que eu tenho para já agora, em 2021, poder oferecer cursos técnicos à distância? Vai ter que esperar, em primeiro lugar. Porque a portaria, ela coloca janelas para inscrição dos processos. Nossa janela esse ano era janeiro e julho. Foi prorrogada até final de março, tá? E depois foi prorrogada em agosto em julho até final de agosto. Não saiu o calendário, tá? A SENES, que é a Secretaria de Regulação do Ensino Superior, ela publica os calendários com antecedência. Então, a gente já sabe, tá, quando vai ser. E há uma certa constância nesses prazos. Eu sei quando acontece cada coisa. Como isso é novo, tá? Segundo a portaria, que é de outubro do ano passado, ela dizia que era janeiro e julho. Já esse ano houve prorrogação. Ela deveria estar saindo agora em novembro, dizendo quais são os prazos de inscrição. E no momento que eu me inscrevo no sistema, cadastro, o MEC tem 120 dias para dar um parecer. E aí, quem se inscrever agora em janeiro, ou se der algum problema no SISTEC, que como aconteceu esse ano, que ele ficou fora do ar, bugou tudo que podia, tá? E prorrogue, você entra agora em janeiro ou fevereiro para ter autorização até o final de junho para ofertar no segundo semestre.
Então, você já pode ofertar de imediato em agosto. E quem esperar para julho, oferta no ano subsequente. Então, é um prazo de 6 meses. Uma celeritude inimaginável. Mesmo para o ensino superior. Tá? Com o técnico, então, nem se fala. Em 6 meses, eu apresentando um projeto, eu consigo autorização para o presencial ou para o EAD. Ou seja, muito mais rápido do que abrir uma escola técnica. Sim, com certeza a Joana pode dizer melhor do que eu. Não é, Joana? Joana, desculpa, Joana, você pode dizer melhor do que eu. Tá? Porque 6 meses para uma autorização é algo que nenhum procedimento, vamos dizer assim, burocrático da União ou dos estados, dos entes federativos, ou mesmo município, até para autorizar uma creche, tá? A educação infantil no município demora mais que isso. Tá? Então, é algo que a celeritude foi incrível. Tudo bem que eles recusaram quase 2.500 cursos no primeiro lote. Tá? Eu nem sei se eles têm condições de avaliar tudo. A Sistec não tem, acho que, funcionário suficiente para isso. Mas é bem menos do que é a parte do MEC, que trabalha com o ensino superior, que está hoje com 25 mil processos parados. Agora, a Sistec é mais enxuta. Eu acredito que, nesse processo, vai vir muita gente para o mercado. O IAD vai vir, as instituições que são grandes em IAD estão buscando, e a pequena, que tá bom, ela não tem IAD, tá bom, mas ela pode ser uma escola presencial de qualidade de nível médio, profissionalizando. Porque, como eu disse, a instituição de ensino, ela tem uma infraestrutura básica que nenhuma escola tem. Porque ela é cobrada, ela é vistoriada a cada 3 anos no seu processo de reconhecimento de curso ou de credenciamento da instituição. Tem visita, um credenciamento com certeza, ou de 3 a 5 anos ela é vistoriada. Nas autorizações de renovações de curso, não tanto, porque se ele teve competência de tirar 3, por exemplo, ela é dispensada da visita. Professora Joana, você teve alguma experiência de alguma autorização de curso em menos de 6 meses? Não, nunca. Não. Sempre, no mínimo, ali no rápido, um ano. Um ano e 2 meses, no rápido. É porque o processo, né, de tramitação, ele depende da entrada, né, a reunião de todos os documentos e a entrada nesse processo. E esse processo ele é avaliado. Depois ele é designado uma equipe, né, uma equipe técnica que vai fazer uma vistoria in loco lá na instituição para avaliar justamente essa questão da infraestrutura, os laboratórios, né, que o professor tanto falou. E daí essa equipe ela traz o retorno para o conselho novamente, que vai fazer uma nova avaliação, né? E aí a escola talvez tenha ali alguma exigência para cumprir, né? E depois aí da exigência feita uma nova assembleia, e assim o tempo vai passando, né? Porque as assembleias elas têm umas datas específicas, né? E na maioria dos estados é uma vez por semana ali que são votados. Então, você imagina a demanda, né, de que é muito grande de credenciamento, tanto de cursos quanto de instituição, né? E dependendo somente dessa equipe, né, para fazer todo esse trâmite, então se torna realmente algo demorado, né? O retrabalho, né, de ir, voltar e cumprir a exigência, não é algo muito prático, né? Tem alguns estados até que já estão com um sistema eletrônico, né, para fazer esse processo, mas mesmo com esse sistema eletrônico ainda não é tão ágil, né? E outros não têm o eletrônico e aí vai dentro do trâmite tradicional mesmo, que termina, a gente não consegue isso em menos de um ano. Perfeito, professora. Estamos falando, então, mais uma vez aqui, eu digo a você, gestor, mantenedor, dirigente de faculdades, IES de um modo geral, temos uma grande oportunidade na mão, tá? De já oferecer, meados de 2021, cursos técnicos, mas precisamos aproveitar a janela do MEC, do Sistec,
para cadastrar os cursos, levando em consideração as prerrogativas legais, conceito 4, né, professor Rainer? O conceito que a gente fala é o CI, que é o institucional. CI institucional. CI, que é o institucional, que é 3. 3. E o do reconhecimento, ou autorização, ou ENAD 4. Tá? Ou o curso tem que ter obrigatoriamente 4. E o CI obrigatoriamente 3. Posso ter uma instituição que tem CI 2 e um curso com 4. Vou ofertar? Não. Tá? Porque acontece instituições que acabam tendo vários cursos, por exemplo, ou 3 cursos vários, vamos supor, 4, tem um que é muito de excelência, tirou 4. Só que os outros cursos são muito ruins. E aí a média ponderada, que vai compor o CI, fica abaixo de 3, vai para 2. Então ela não tem autorização. Perfeito, perfeito. Estamos nos aproximando do final, temos várias perguntas aqui, não será possível responder todas, peço desculpas aqui aos nossos telespectadores e iremos com certeza respondê-los, tá? No privado ou no próprio grupo, no nosso canal, para que vocês possam ser esclarecidos de qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse tipo de credenciamento, ok? Lembrando que a Telesapiens oferece toda a assessoria completa para que você possa credenciar a sua faculdade no SISTEC a oferecer os cursos técnicos, tá? Também damos assessoria para instituições de ensino que querem se tornar escolas técnicas. Lembrando que o prazo é grande, né, professora Joana? Muito grande, mas quem sabe, né, esse Brasil muda e os prazos se encurtam. Mas temos a professora Joana, que faz parte da nossa equipe, o professor Rainer também, são especialistas, respectivamente, no ambiente da legislação estadual, no ambiente da legislação federal, para que você possa levar cursos de formação técnica e, quem sabe, ajudar o nosso país a disputar, né, no cenário industrial com os grandes players, como a Alemanha, como a Inglaterra, a Noruega também, e vários outros países que estão numa situação bem mais favorável. Não esqueçam, o Brasil precisa de técnicos e você e a sua instituição têm um papel fundamental nesse processo. Professora Joana, professor Rainer, muito obrigado aqui em meu nome, em nome da Telesapiens, em nome de todos os nossos telespectadores, por ter cedido o tempo de vocês aqui conosco e passar um pouco do conhecimento tão rico que vocês têm aí ao longo da sua experiência. Obrigado, David. Obrigado, Joana, pela participação também. Eu adorei te conhecer via sincrônica, do outro lado do país. Muito simpático. Sim, sim. Okay. Obrigada, agradeço a todos também. Foi maravilhoso esse nosso bate-papo. E esperamos aí contribuir de fato, né, com as instituições e não percam tempo, venham nos procurar, porque a demanda está aí, como nós mostramos aqui nos números, e nós precisamos de vocês, né? Na verdade, a sociedade precisa de vocês. Perfeito. Muito obrigado a você. E não esqueça, Telesapiens tem conteúdos didáticos com videoaulas, com games educacionais, simuladores para práticas laboratoriais, para mais de 30 cursos técnicos. Então, estamos aqui para lhe ajudar. Forte abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado.